nossa aula de hoje falando sobre a organização dos elétrons no átomo. Então, nós vamos ver como é que os elétrons estão organizados no átomo. Tá? Então, a gente estudou os modelos atômicos e aí a descrição dos modelos atômicos chegou-se a esse formato de estrutura do átomo, em que no meio aqui eu tenho núcleo, no núcleo eu tenho prótons, carga positiva, juntamente com os nêutrons, que não possuem carga, e ao redor aqui do núcleo, na eletrosfera, eu tenho os elétrons girando. Os elétrons possuem carga negativa. Quando o átomo está no seu estado fundamental, é neutro, a carga do átomo em módulo é igual à carga do elétron em módulo. Tá? Então, é o mesmo valor, só vai mudar o sinal. Em relação à massa dos prótons e dos nêutrons do elétron, a massa dos elétrons é totalmente desprezível assim, em relação à massa dos prótons e dos nêutrons. Por isso que a massa atômica do átomo é dada apenas pela soma do número de prótons, que é o número atômico, e o número de nêutrons. Porque a massa dos elétrons que está aqui na eletrosfera é praticamente desprezível em relação à massa dos prótons e dos nêutrons que estão no núcleo. Então, o modelo atômico de Bohr que foi proposto diz o quê? Que tem o núcleo aqui, onde eu tenho prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho aqui os elétrons girando. E os elétrons estão localizados em camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos. E eu tenho aqui, 7 camadas, 7 níveis, que são chamadas de K, L, M, N, O, P, Q. Camada K tem um elétron, cabe. Na camada K, cabe 2 elétrons. Camada L, cabe até 8 elétrons. Camada M, cabe 18 elétrons. Camada N, cabe 32. Camada O, 32. P, 18 e Q, 8 elétrons. Tá? Essas camadas aqui, K, L, M, N, O, P, Q, também são chamadas de níveis, né? Então, camada K, nível 1, camada L, nível 2, M, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Certo? Então, como é que eu distribuo os elétrons nessas camadas? Existem basicamente 2 regras, bem simples. Primeiro, os elétrons devem ocupar primeiramente a camada mais próxima do núcleo, depois que preenchida, passa para a camada seguinte. Então, quando você vai distribuir os elétrons nas camadas, você sempre começa com aquela camada mais próxima do núcleo. Aí ela encheu, passa para outra. Encheu, passa para outra. Assim sucessivamente. Que vai do de menor energia para o de maior energia. A camada mais afastada do núcleo é aquela que possui maior energia. Segunda regra. A última camada do elétron não pode ficar com 8 elétrons, com exceção da camada K, que não pode ter mais de 2 elétrons. Então, essa regra aqui, ela está dizendo que quando você for fazer a distribuição eletrônica, distribuir os seus elétrons nas camadas, a última camada não pode ficar com mais de 8 elétrons. Com exceção da camada K, que a camada K cabe 2 elétrons, tá? Então, essa regra aqui, nós observamos ela bem na prática. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os exemplos aqui. Eu tenho o átomo de bromo com o número atômico 35 e tenho o sódio com o número atômico 1. Então, vamos fazer a distribuição dos elétrons do bromo e do sódio por camadas, tá? O bromo tem número atômico 35, né? Esse número que fica aqui embaixo e na parte inferior é o número atômico. Se ele tem o número atômico 35, significa que ele tem 35 prótons. Como ele não é um íon, ele está no seu estado fundamental, então ele tem 35 elétrons. Então eu vou distribuir esses 35 elétrons por camadas. O que eu tenho? Camada K, eu sei que só cabe 2 elétrons. Então eu começo K. Coloco 2 elétrons, parto para a segunda camada. Camada L cabe 8
falta 7 para completar os 35. Então, camada N eu coloco os 7 elétrons que faltou. Então, o bromo, ele tem 1, 2, 3, 4 camadas, tá? E observe que a última camada não tem 8 elétrons, né? Terminou com 7, então está tudo ok. E observe que eu comecei aqui, ó, primeiro aqui, camada mais do núcleo, aí fui preenchendo, fui para outra, até os elétrons se somarem aqui e dar 35, que é a quantidade de elétrons que o átomo possui. Então, é basicamente isso, bem simples. O sódio tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons. E com isso, como ele está no estado fundamental, não é um íon, ele tem 11 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica desses 11 elétrons nas camadas, nos níveis de energia. Então, eu começo do mais próximo ao núcleo. Então, a camada K cabe 2 elétrons. 2 elétrons. Preencheu. Para a próxima. Camada L cabe 8 elétrons. Preencheu. Tem 10 ali, falta 1 para 11. Vou para a camada M com 1 elétron. Pronto. Fiz a distribuição de elétrons nas camadas aí para o átomo de sódio. E aí ele tem 3 camadas, tá? Última camada com 1 elétron. Certo? Então é isso. E quando eu tiver um íon, como é que vai ser? Então, o próximo slide aqui vai me dar exemplos de íons. Observe o seguinte, eu tenho o íon do lítio e tenho o íon do flúor. O lítio, ele tem número atômico 3, tá? O lítio tem número atômico 3. Esse maisinho aí significa que ele perdeu um elétron. Então, se ele tem número atômico 3, significa que ele tem 3 prótons. E quando ele estava no estado fundamental, ele também tinha 3 elétrons. Mas aí ele perdeu um elétron e ficou com um próton a mais, significando que o lítio tem agora só 2 elétrons. Vou fazer a distribuição de elétrons por camada. O lítio só tem 2, então ele só vai ter uma camada, que é a camada K, certo? O flúor, o número atômico dele é 9. E ele tem um menuzinho ali, significa que ele ganhou um elétron. Então, ele tem um elétron a mais. Se ele tem número atômico 9, significa que lá no estado fundamental ele possuía 9 elétrons, porque é igual ao número de prótons. Só que aí aquele menos significa que ele recebeu mais um elétron. Então, se ele tinha 9, ele passou até agora 10 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica desses 10 elétrons aí nas camadas. Camada K cabe apenas 2. Então, vou para a próxima. Camada L cabe 8. 8 mais 2, 10, que é a quantidade de elétrons que tem no meu íon de flúor. Então, é isso, gente.